Olá, turminha. Mais uma vez vamos aqui continuando nossa aula sobre função. Hoje nós vamos continuar ainda com função afim. Então a função afim é uma função desse tipo aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Agora nós vamos calcular a imagem da função. Nós já começamos a aula passada calculando essa ideia de imagem. Então vamos continuar aqui, ó. Nós temos a imagem da função f de x igual a 2x mais 3. Então, pode ser f de x, pode ser g de x, pode ser y, então pode ser qualquer letra aqui, não vai fazer diferença, é do mesmo jeito. Para calcular essa imagem, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui o nome solução e nós vamos substituir o valor de x no lugar do x para obter o y. Então, a nossa função é essa, ó. Quando x for igual a 1, então quando x for igual a 1, nessa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Quando x for 1, então no lugar do x aqui eu vou colocar 1. Aí fica 1, aí fica 2 vezes x. Quem é x? Ó, x é 1. Então 2 vezes 1 mais 3. F de x, que x é 1, então f de 1 vai ser igual. 2 vezes 1 é 2 mais 3. Continuando aqui, ó. Então, nós temos que o nosso f de 1 vai ser igual a 2 mais 3, 5. Ou seja, a imagem da função para x igual a 1 é igual a 5. Então, se você tiver aqui dois pontos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, você vai fazer do mesmo jeito. Substitui primeiro o 1, depois substitui o 2, depois substitui o 3. Então, isso aqui é a imagem. Esse x aqui, ó, lembra da aula passada que eu coloquei essa ideia, ó, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é de onde você vai sair, ó. Então, o 1 está aqui, eu saio daqui. O conjunto B é onde eu vou chegar, é no 5. A condição para fazer isso é essa função aqui, ó. A função é f de x igual a 2x mais 3, que eu lembro que eu coloquei que era o transporte. Então, o transporte para você sair do conjunto A para o conjunto B é esse aqui, ó. Então, você vem para cá. Então, saiu de 1 e vou obter 5. Essa é a ideia aqui que nós estamos fazendo, ó, que é a substituição. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 pontos aqui no domínio, eu só vou ter 5 pontos na imagem. Tá entendendo? Se eu substituir 5 pontos na função, eu só obtenho 5 pontos nesse outro conjunto. Eu não posso substituir 5 pontos aqui e obter 10 do outro lado. Se eu substituir 2 pontos aqui, eu só obtenho 2 pontos aqui. No caso, eu substituir só o número 1 aqui, então eu só vou obter um número aqui, ó. Então, se eu substituo um número, eu obtenho um número. E assim sucessivamente. Vamos a mais um exemplo. Esse aqui é do livro A Conquista da Matemática, nova versão que saiu agora, que foi adotada ano passado. E aí nós temos que uma função afim definida pela regra, está vendo y, lá era f de x, aqui é y, pode ser g de x, h de x, qualquer letra. Y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2, ou seja, esse menos 2 é o x, ele quer a imagem. Nós vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó. A função aqui, nesse caso, é y, ó. A função é y igual a 5x mais 3. Agora, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, quando o x for menos 2, como é que fica? Então, meu y fica 5 vezes esse número aqui, que é o menos 2. Vou colocar em parênteses, porque é um número negativo, mais esse 3. Ó. Y vai ser igual. 5 vezes 2 dá 10. Aí você faz jogo de sinais. Ó. Aqui é mais e aqui é menos. Mais e menos dá menos. Aí repete esse mais 3 que está aqui fora. Cuidado, minha gente. Muito cuidado. Você não pode fazer essa multiplicação aqui e somar esse 3. Por exemplo, pegar esse 2 aqui, somar esse 3 e depois multiplicar por 5. Não pode. Primeiro a gente resolve as operações de multiplicação e divisão para depois fazer soma e subtração. Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo.
Então, nós temos y igual, você deve 10 e tem 3 para pagar, então você vai ficar devendo 7. Ó. Na adição e na subtração permanece o sinal do maior. No caso, como são números com sinais diferentes, é uma subtração, e na subtração prevalece o sinal do maior. E o maior é 10, portanto o sinal fica negativo, porque o 10 está negativo, o sinal fica negativo. Tá entendido, pessoal? Então isso aqui é a imagem da função. Domínio é de onde eu parto, imagem é onde eu vou chegar. Então aqui é a imagem da função. Substituímos, multiplicamos, fizemos a adição, e aí obtivemos esse resultado aqui. Tá entendido, pessoal? Então, ó, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula com construção de gráficos. Um abraço, até mais.